Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Pedro, sou psicólogo e hoje eu vim conversar com você sobre duas habilidades que são fundamentais para você desenvolver mais qualidade de vida. E que sem essas habilidades é como se você tivesse um carro, mas sem as rodas. Ou seja, não adianta de nada. Que a vida é difícil, todos nós sabemos. Não tem como fugir das dificuldades da vida. Mas muitas vezes nós acabamos criando problemas desnecessários ou aumentando os que já existem por não termos ferramentas adequadas para lidar com os problemas que surgem na vida. E se você quer saber quais são essas duas habilidades, fica aqui comigo nesse vídeo que você vai descobrir quais são elas. Bom, a primeira habilidade é a habilidade social, porque desde a época das cavernas nós sempre vivemos em grupos. E quando vivemos em grupos, nós precisamos ter habilidade social, porque elas são como os lubrificantes dos nossos relacionamentos. Porque estamos sempre sendo demandados nos nossos relacionamentos, seja o relacionamento amoroso, o familiar, o profissional, relação com amigos. As pessoas estão sempre se comunicando, tanto gostam disso que criaram a rede social justamente para monitorar a vida das outras pessoas. E se você não tem as habilidades necessárias para lidar com os relacionamentos, é muito provável que você crie situações desagradáveis e isso afete os seus relacionamentos. Porque diante de problemas, existem dois grupos de pessoas. Existe o grupo de pessoas que é extremamente passivo e existe o grupo de pessoas que, diante de problemas, são extremamente agressivos. As pessoas passivas, diante de uma situação problemática, elas se calam, não têm coragem de falar o próprio ponto de vista, não têm coragem de se posicionar, não têm coragem de dizer não. E os relacionamentos acabam gerando muito sofrimento porque elas ficam ansiosas. Elas acabam dependendo demais das outras pessoas porque têm medo de se posicionar, muitas vezes por uma baixa autoestima, porque elas acreditam que a, a opinião delas é irrelevante. Então elas precisam esperar as outras pessoas se posicionar, porque isso faz até com que elas tirem o peso da própria responsabilidade. Porque se der errado, elas falam: "Ah, foram as outras pessoas que definiram por mim, então, se eu fosse definir por mim, provavelmente daria errado também". Então é uma pessoa que ela se exime da própria responsabilidade, dos próprios comportamentos. E a o segundo grupo, que é a pessoa são as pessoas agressivas, é aquele grupo de pessoas que, diante de uma situação problemática, elas começam a dar patadas, elas são mal educadas, elas são irônicas, elas são debochadas, elas gritam, elas xingam. Muitas vezes existem pessoas até que partem para agressão física. Então, são pessoas que tentam se impor, que tentam subjugar a opinião das outras pessoas através da força. Só que se você faz isso nos seus relacionamentos, saiba que a maior parte deles estará com os dias contados, porque não são todas as pessoas que suportam isso por muito tempo. E você ter esse tipo de comportamento vai fazer com que as outras pessoas se afastem de você mais cedo ou mais tarde. E aí você deve estar se perguntando: "Tá bom, eu não posso ser nem passivo, nem agressivo. Então como eu deveria reagir?". Bom, a maneira adequada de reagir diante de problemas é ser assertivo. É entender que você tem direito às suas opiniões, aos seus desejos, às suas necessidades, mas você precisa comunicar ela adequadamente nos seus relacionamentos para outras pessoas. Então, você precisa entender você próprio, ou seja, entender as suas necessidades, seus desejos, elaborar para você poder se comunicar adequadamente as suas necessidades para as outras pessoas. E entender que as outras pessoas também têm as necessidades delas, também têm os desejos delas, também têm os pensamentos e que juntos vocês precisam chegar a um denominador comum para evitar problemas e apresentar soluções adequadas para as situações. E acredite, se você desenvolver a habilidade social, ou seja, se tornar uma pessoa mais assertiva, isso vai evitar muitos problemas desnecessários nos seus relacionamentos. E a segunda habilidade que é fundamental de você desenvolver para ter mais qualidade de vida é a resolução de problemas. Porque existem pessoas que, quando tem um problema, elas ficam extremamente ansiosas, elas logo pensam que tudo vai dar errado, as pessoas tentam fugir dos problemas, então tem gente que se afunda no álcool, procura drogas, começa a ter comportamentos impulsivos, porque elas fazem de tudo para buscar evitar lidar com os problemas. Mas muitas vezes os problemas são justamente uma forma de você amadurecer, de você se entender melhor, de você perceber que você consegue lidar com as demandas da vida. E existe uma maneira adequada de lidar com os problemas quando eles surgem. Existem os comportamentos que podem te ajudar. E eu estou justamente aqui para te falar quais são eles. Bom, quando você tem um problema, a primeira coisa que você deveria pensar é: tá, o que que eu estou enfrentando? Qual é o real problema aqui? E após definir qual é o problema,
você vai para o segundo passo, que é levantar uma série de alternativas, desde a mais estúpida até a mais inteligente, sobre como resolver aquele problema, sei lá, uma lista com 10 possibilidades de como resolver aquele problema. E aí você vai para a etapa 3, que é procurar entre aquelas alternativas que você levantou, aquela que é mais plausível de você implementar. E aí você implementa aquela alternativa, e aí você vai para o quarto ta o qua a quarta etapa, que é justamente você avaliar se aquela alternativa realmente funcionou e você julga se realmente funcionou ou não. É como se você tivesse montando uma imagem num quebra-cabeça e tivesse procurando justamente a peça que falta para se encaixar ali. E se você, entre as alternativas, julgar aquela que melhor se encaixa, você vai conseguir resolver o seu problema. Mas suponhamos que você não conseguiu. Você faz o quê? Você volta nas alternativas que você levantou e testa outra, até você encontrar uma que realmente se encaixe de acordo com as necessidades que aquele problema tem. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que você achou e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. E se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo, aguardo você.